Pensando nisso que você está falando, assim, por exemplo, vamos pensar o joelho. Né? Às vezes a pessoa foi lá, machucou o joelho, e não tô dando nenhuma lesão específica, mas parece que aquela articulação fica com uma falta de mobilidade, por exemplo. Você consegue fazer uma hiperflexão menor, assim. Então, machucou o joelho, daí a pessoa não consegue mais sentar em cima dos calcanhares porque o joelho dói. O que acontece? Será que aquela articulação, será que aquele tecido conectivo fica mais enrijecido depois de um processo inflamatório, assim, para sempre? Será? A gente pensa nossos ligamentos, né? Então o que é como nós funcionam nossas articulações? A gente tem uma cápsula articular, né? Como se fosse uma banda de fibras, e tem os ligamentos que são como se fossem tiras que estão segurando os ossos, né? Vamos pôr um joelhinho aí? Beleza. Quando a gente machuca, né, os ligamentos, quando a gente machuca a articulação, é como se fosse essas fibras, é como se fosse um barbante. E algumas das fibras ali machucaram e romperam, mas o barbante está íntegro, né? O corpo, ele forma uma cicatriz que tem uma diferença, deposita ali o colágeno, tudo cicatriza, mas ela tem uma elasticidade diferente do resto das outras fibras. E isso, quando você está trabalhando numa máxima amplitude de movimento, você acaba sentindo, né? Por isso tem que assim, essa fibra, essa elasticidade diferente faz com que você tenha um estímulo de dor na região ou uma dificuldade. Conforme você vai trabalhando, continua fazendo fortalecimento, continua alongando, né? Alguns casos tem que fazer fisioterapia. Essa cicatriz, ela começa a ganhar uma elasticidade semelhante aos tecidos normais. E aí é o momento que destrava, que você fica bem, não sente. Assim, não é uma coisa que vai acontecer para sempre, né? Então, tem um ligamento nossa articulação aqui, né? Então, esse aqui é o fêmur, o osso maior aqui, a tíbia. Que a gente está vendo aqui, o ligamento colateral, né? Colateral medial, lá do lado de dentro, né? Essas fibras, né? Essa estrutura aqui funciona como se fossem esses barbantes, né? E o barbante, ele, às vezes, quando você tem um rompimento, um machucado, mesmo que parcial, algumas dessas fibras machucam, você cicatriza, mas ela não tem a mesma propriedade mecânica, né? Isso, às vezes, gera um estímulo de dor, gera uma restrição, um pouco de restrição de movimento. A própria cápsula articular machuca também? Também machuca. Também machuca, né? É porque a gente generaliza, ficar falando dos ligamentos, porque os ligamentos são os principais estabilizadores, o que segura com mais força os ossos. Mas a cápsula articular também tem essa elasticidade, ela também machuca quando a gente torce a articulação. Procura, Gabi, cápsula articular joelho, que é uma membranona maior. E é engraçado, né? Tipo, eu tenho aluno que tem tendinite eles falam do cotovelo, né? Mas é aquela epicondilite. Como demora para passar e reincide muito fácil. Isso é uma epicondilite, né? Medial é um capítulo à parte, sim. Tem várias linhas, assim, tem várias pesquisas, tudo falando, tem com resultados controversos, assim. Você tem dor? Não, sabe que eu vou contar uma história que parece ser engraçada, né? Eu nunca tive dor de tendões, assim, de epicôndilo. Depois que a minha filha nasceu, eu tive epicondilite medial. E eu pensei, por que será que eu tô tendo isso agora? Tipo, tenho cross há 8 anos, nunca tive, e agora eu tive. Eu fiquei reparando que eu segurava ela só com uma mão e só assim. Então eu ficava nessa hiperflexão aqui o tempo todo segurando ela. Então eu tive uma epicondilite, claro, treinos, mais segurar neném, Fica sobrecarregado ainda. Então. Não era isso que eu estava procurando, mas não tem problema. Não tem problema. Vai pro epicôndilo. Tem muita gente que tem epicondilite. Eu tive epicondilite. E aí eu tratei um pouco, pus a mão para ver se estava doendo, não está mais doendo. Mas eu também não seguro mais ela nessa posição. Eu seguro ela sempre com as 2 mãos agora, porque ela já está mais pesada e eu não tô tendo. Mas eu sei que é foda, tem um monte de gente que não volta, né? Porque assim, tem o que acontece quando a gente tiver a imagem aqui, né?
a gente tem duas causas principais que podem dar uma epicondilite. Nosso... Letra, né? Demorou para eu entender o que era. Todos os nossos músculos que vão fazer a gente fechar a mão e fletir o punho, eles têm uma origem comum. Todos eles têm uma origem, uma estrutura que a gente chama de epicôndilo medial. O que fixa os músculos nesse epicôndilo medial, então aqui a gente está vendo o nosso cotovelo, se conseguir ver tipo, músculos do antebraço, assim, é uma parte que mostra o cotovelo aqui, né? Todos os músculos que fazem esse movimento, eles têm uma origem aqui. Eles estão fixos aqui por uma estrutura que a gente chama de tendão conjunto. E o que acontece na epicondilite medial pode ser por algum esforço a mais, alguma coisa que você deu uma sobrecarga, ou pode ser uma coisa mais degenerativa, né? Às vezes você começou a desgastar aquela região, começou a perder capacidade, perder a saúde daquele tendão, as fibras do tendão começam a se machucar e se romper. Né? Aí é um caso, não tem a ver com esforço? Não. Aí é uma condição mais... É uma condição degenerativa, né? Tá. Aí vai pegar uma pessoa mais de meia idade, depois dos 40 anos, entre 40 e 60 anos de idade, pode começar a ter uma dor aqui. Chegou, né? Nossa, entrei na faixa também. De que a gente está vendo aqui, né? Então, nosso húmero, esse osso maior aqui, tem essa estrutura que é o nosso epicôndilo medial, e os músculos estão vindo aqui para baixo para controlar o nosso movimento de flexão da mão e do punho. Toda vez que a gente faz um movimento aqui assim, esses músculos estão contraindo, só que ele contrai puxando os dois lados, puxando os tendões aqui e puxando o tendão conjunto. Então, essa estrutura aqui, ela tem que aguentar muita força. Todos os movimentos aqui de precisão dos dedos, ou às vezes quando a gente faz um movimento, você acaba tracionando o tendão conjunto aqui em cima, que é o que está conectando, né, o epicôndilo no músculo. E isso provoca um machucado, né? E aí você tem dor nessa região, dor para agarrar alguma coisa com força, às vezes vai contrair, ou vai fazer alguma coisa, movimento tipo pegar com uma barra, força, né, começa também a doer. Esse negócio de perder força, né? O que acontece quando a gente tem um machucado e está sentindo dor na região, a primeira coisa é que existe um bloqueio neurológico, assim, o próprio corpo começa a disparar menos sinais para inibir aquela musculatura e você não fazer o movimento que dói. Uhum. Então muita gente chega e fala, nossa, eu comecei, o sintoma está doendo e eu já não consigo mais pegar as coisas, eu estou perdendo força. Não, mas calma, isso é um reflexo neurológico, é uma coisa temporária. A gente trata a lesão e isso vai voltar. Não é que imediatamente o cara foi lá e começou a perder massa muscular, entrou num caminho aí que não recupera. Isso mas se deixar bastante tempo, perde mesmo, né? Eu vejo gente com lesão em joelho, assim, por exemplo, cara, que a perna murcha, né? Murcha. O tempo que o cara fica no brace ali, depois você tira, a perna ela murcha mesmo. Tem uma perda muscular. Mas assim, é que inicialmente, assim que você machuca, você tem uma queda da força naquela região. É diferente de uma perda muscular. Agora, se não trata direito, não reabilita, aí você começa a ter a perda na massa muscular mesmo. Né? Epicondilite, né, é uma coisa que é difícil a gente tratar, porque não tem um consenso médico. Você estava falando isso. Tem trabalhos que falam que, assim, se você não fizer nada, em 1 ano vai melhorar sozinho. Porra. Só que, imagina você falar para uma pessoa ali, olha, fica tranquila, daqui que 1 ano tá bom. Tá bom. Tem trabalhos que falam que, assim, você faz, melhora com fisioterapia, né? Tem trabalhos que provaram que fisioterapia melhorou pouco em relação a não fazer nada. Então, assim, bastante controverso. Tem também questão de infiltração. Tem trabalhos que mostram que infiltração ajuda. Tem outros trabalhos que falam que infiltração não ajuda. E na prática, sei lá, eu tenho alguns alunos que não respondem bem a nada. Sabe uma coisa que eu vejo que as pessoas... Eu queria falar um pouco sobre infiltração, depois a gente vai falar. Que as pessoas se saem bem. Pelo menos eu vi uns 2 exemplos de pessoas que gostaram de usar um tensor no próprio antebraço, sabe? Qual Usa é a ideia um do tensorzinho tensor? aqui, ó.
ele diminui, ele distribui melhor realmente a tensão naquela região? O que é a Na ideia? minha Né? cabeça, acho que é pra dar uma aliviada aqui, né? Sim. Você vai pressionar e vai ajudar a Quando relaxar. você coloca né, o tensor que a gente está falando? Normalmente o pessoal é uma banda para epicondilite, acho que você consegue encontrar na internet. Então é uma banda que vai firmar aqui, vai fazer uma pressão nessa região. A ideia é que ela, quando você vai fazer a força na musculatura, ela transmita energia direto pro epicôndilo. Ela faz como se fosse um bypass, assim, né? E não passa tanta tensão na parte da fibra, do tendão conjunto que a gente está tentando cicatrizar. Então, sim, ajuda, tá? Ela tem um efeito, principalmente no começo, assim, nas primeiras semanas, você está com muita dor, ela ajuda na dor, sim. E o tratamento que hoje é assim, mais... Apesar de não ter uma comprovação certa, científica, assim, mas que a maioria dos ortopedistas adota é fazer fisioterapia. A fisioterapia, a ideia é trabalhar aquele tecido e trabalhar o fortalecimento e a cicatrização do tendão conjunto. Então, esse tensor, a ideia dele é fazer um bypass. A transmissão de força passar pelo tendão conjunto, não passar direto na fibra que está tentando cicatrizar ali, né? Isso ajuda... mas o aluno tem que ter consciência de que não dá para fazer a carga máxima ali, não é colocar isso aí beleza, vamos para cima. Isso aí é um a mais, mas tem que reduzir a carga. Dá para trabalhar, continuar treinando, mas tem que trabalhar sempre abaixo do que está doendo, né? Sempre uma dica geral, assim, quando você tem um machucado, vai estar numa recuperação de alguma lesão ali, é reduzir 50% do seu esforço. Então, você pode usar esse conceito em carga ou em volume. Faz 50% a menos, reabilita ali, faz as coisas. Se você, mesmo tirando 50%, ainda estiver com dor, aí adapta. Tira aquela articulação do jogo, vai fazer outro exercício. Tá trabalhando, 50% tá sem dor? Beleza, continua e vai subindo 10% cada semana. De forma que em 6 semanas você chega no seu 100% inicial ali. Enquanto tá nessa fase mais aguda, você acha legal não fazer exercício? Você acha legal só fazer uma analgesia? O que você acha? Qual é o protocolo mais comum? Então, o que eu faço... Assim, você vai falar pro cara para não treinar, não tem como aceitar, assim, né? Você tira a articulação do jogo ou diminui bastante a carga. Então, se você está com epicondilite medial, então pode usar o tensor, começa a trabalhar em 50%. Ainda incomoda, você vai ter que tirar o braço da jogada. Aí vai trabalhar membro inferior, vai trabalhar core, pode trabalhar com dumbbell só com o outro lado. E aí vai reabilitando, fazendo fisioterapia, acompanhamento médico e ver como é que fica, né? A ideia sempre, a gente tratar alguém, é não parar de treinar, é adaptar e dar tempo do corpo cicatrizar e dar o estímulo certo.